Olá, eu sou a Maria Inês Dutra, fonoaudióloga e neuropsicopedagoga, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, e este é um canal para você, pai, mãe, familiar, cuidador de crianças dentro do espectro do autismo. E hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação para reduzir comportamentos inadequados. Crianças com comportamentos inadequados, que gritam, choram por tudo, que querem coisas que às vezes nem elas sabem o que é, e é preciso estimular a comunicação e mostrar à criança que existem outras formas dela conseguir o que quer, principalmente não reforçar comportamentos inadequados, dando a ela o que ela quer nos momentos de choro. Na tentativa de acalmar a criança, inclusive para evitar desconfortos sociais, pois outras pessoas ficam olhando e sentem-se incomodadas com a criança chorando, se jogando no chão. Então, os pais ou cuidadores acabam dando o que a criança quer naquele momento e, com isso, reforçando o comportamento inadequado. Às vezes, até em função de morarem em apartamentos ou locais onde tem vizinhos, que não querem incomodar, acabam cedendo ao que a criança deseja em determinado momento. Daí ela entende que aquela é a maneira correta de conseguir as coisas, chorando, gritando, se batendo. Todas as atitudes tomadas para extinguir comportamentos inadequados dependem da consistência e da persistência. Então, nesses casos, nós precisamos estimular uma comunicação eficaz, iniciando pela compreensão da criança em relação à situação, sendo bem objetivo com ela. Na maioria das vezes, nós queremos explicar muito e isso atrapalha. Não é efetivo, porque a criança fica só como se fosse um blá, 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 de tanto que os pais explicam. Então, nós precisamos definir o comportamento a ser instinto. Por exemplo, não bater. Levantar a mão para bater no outro quando está irritado. É preciso primeiro ter a certeza de que a criança está com atenção em nós. Ela está nos olhando. E para depois, sempre nos abaixamos, isso é muito importante, não ficar lá em cima e a criança lá embaixo. Então, nos abaixamos para ficar da altura da criança. E neste caso, dela tentar bater, ou a gente pega a mão suavemente, ou a gente coloca as mãozinhas dela para baixo e segura suavemente. E diz, bater, não. E solta a criança. Então, isso tem que ter uma consistência que eu sempre insisto com os pais. Porque, às vezes, a gente faz uma correção de um comportamento uma vez, 2 vezes, 3 vezes e acha que não vai conseguir porque está demorando tanto. Tem que ter persistência, porque no início, quando a gente começa a inibir comportamentos inadequados, a tendência é eles aumentarem esse comportamento. Se antes ele chorava numa determinada intensidade e conseguia o que ele quer, agora não está funcionando, ele vai aumentar a intensidade. E aí não vai conseguir, ele vai se jogar no chão. Ele tem que também aumentar o repertório do que ele faz para ver se ele consegue o que ele tinha antes. Ao contrário disso, o que nós temos que fazer é ensinar um comportamento adequado. Interessante, às vezes nós usamos carinho quando a criança bate. E na verdade, o carinho, se a gente faz nela para mostrar como ela deve fazer, ela pode interpretar que esse carinho foi feito como um resultado dela bater. Naquele momento não se deve fazer carinho. A gente deve só inibir, bater, não, e num outro momento ensinar. E a gente sempre deixa claro que a criança pode ficar brava, só que ela não pode bater quando ela está contrariada. Então isso é muito importante. Depois que a criança para com a intenção de bater, aí sim a gente acolhe, a gente entende, diz para ela que entendeu, que ela não gostou, que ela não queria estar ali, que ela queria o brinquedo da outra criança, mas que ela pode ficar brava, que ela pode pedir, mas que ela não bater, não. Eu sinto nos pais muito uma reserva em relação ao dizer não. Isso vem de umas outras linhas e de umas outras orientações. Mas a criança com TEA é preciso, sim, que ela ouça não. Ela tem que saber o que sim, o que ela pode, e o que não, que ela não pode. E essa conduta, ela tem que ser adotada por todos que convivem com a criança. Isso é uma questão muito importante, porque às vezes dentro do próprio casal, pai e mãe, um dá o limite, diz não, e o outro permite que a criança faça e ainda contempla o que a criança fez.
ou estimula a criança pagando ou dando determinado estímulo antes da criança fazer. Se a criança tem um comportamento inadequado, ela não pode receber algo para que ela tenha um comportamento adequado antes de que isso aconteça. Então é a mesma coisa que vocês receberem o salário antes de trabalhar. Eu digo para os pais, primeiro ele tem que aprender a fazer o que tem que ser feito, ter um comportamento adequado. Depois, se a gente vai cumprimentar, a gente vai usar reforços sociais, os que gostam vai abraçar, vai fazer cócegas, vai estimular a manutenção daquele comportamento adequado. Mas eu sempre saliento muito, tem que ser todos que convivem com a criança ter a mesma conduta, e essa conduta tem que ser mantida dia após dia. Então, às vezes, os pais chegam, mas eu já não aguento mais, ele grita para tudo. Mas como é que é essa condução quando ele grita? Ele recebe para se acalmar? Não venham a dizer que os pais estão errados, porque tem as situações sociais. E aí eu venho aqui a perguntar para vocês, é importante resolver o problema do comportamento inadequado da criança, que a tendência é aumentar. Ou, mais importante, é ficar pensando o que o outro vai pensar dos pais. Como o outro está se sentindo. Não, nós temos um momento em que tem que pensar na criança e que a criança vai passar, que se eu mantiver a minha conduta persistente com a criança, eu vou conseguir que os comportamentos inadequados sejam substituídos por uma comunicação do que ela quer, sem ter um comportamento inadequado. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Se vocês gostaram da nossa conversa, se inscreva no canal, deixe sua curtida, ative o sininho das notificações para que você seja avisado dos próximos vídeos. Deixe nos comentários as suas dúvidas para que eu possa fazer outros vídeos de acordo com o seu interesse e para que mais pessoas também tenham acesso a esses vídeos. Obrigada e até breve!